Bora lá, voltando aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Antunes, sou professor de Direito Civil e Processo Civil, atuo em graduação e curso preparatório para exame da ordem. Vocês que não me conhecem, sugiro se inscrever no canal, ativar o sininho para poder ficar por dentro das novidades e que acompanhem nossas playlists, né? Os alunos que são presenciais, que estão me acompanhando na matéria de processo civil, essa é considerada a aula 3, tá? Porque no presencial a gente leva aí praticamente umas 2 horas e meia de aula, né, em horário bruto, descontando intervalo, mas a ideia aqui é trazer o mesmo conteúdo de sala de aula da apresentação, sendo que em até mais ou menos 20, 21 minutos, para não ficar uma explanação cansativa. Então, eu vou destacando aqui dentro dessa apresentação pontos importantes, tá? Pontos importantes que vão dar o fundamento ao entendimento do conteúdo. Então, aqui nós vamos trazer a presença dos precedentes no novo Código de Processo Civil. Havia uma forma de análise de precedentes antes do Código de Processo Civil e existe outra forma, outra maneira de análise de precedentes depois do Código de Processo Civil. Para isso, nós vamos analisar um contexto histórico. Tá? As decisões dos tribunais de justiça superiores tinham forças apenas persuasiva antes do Código de Processo Civil de 2015. Tá? Então, o juiz ele podia citar uma jurisprudência, mas não era obrigado a segui-la. Ele poderia citar e falar, não, eu não estou de acordo na fundamentação desse caso concreto, por essa razão eu não vou seguir. Tá? Isso gerava uma insegurança jurídica. O mesmo caso podia ser julgado de forma completamente diferente, em varas distintas, ou até mesmo vara em momentos diferentes. Então, se eu tivesse um caso com um voo de São Paulo para Manaus, e eu embarquei no dia 10 de janeiro para lá, e minha mala foi extraviada. Um amigo meu embarcou de São Paulo para Manaus também, no dia 20 de fevereiro. E houve um extravio de bagagem também, nesse trajeto, na conexão. E eu ajuizo uma ação. Ele também ajuiza uma outra ação. E essas ações caem na mesma vara, o mesmo juiz. Ele poderia, naquela época, antes de 2015, julgar procedente a minha ação e improcedente a ação dele. Ele não era obrigado a seguir a jurisprudência que eu coloquei na petição inicial, mas também não estava obrigado a se manifestar contra ela. Ele fundamentaria a sentença e julgaria improcedente uma ação e improcedente a outra. Agora, depois de 2015, a situação já muda. O legislador introduziu uma ideia de precedentes obrigatórios no processo civil. O juiz, então, agora não pode mais simplesmente ignorar um precedente. Ele deve aplicar o precedente. Então, eu coloco uma jurisprudência, o juiz pode pegar essa jurisprudência e ter reforço dela para poder julgar procedente o meu processo. Então, nesse caso, desse exemplo que eu dei para vocês, exemplo prático, ele teria que julgar procedente a segunda ação. Lógico, o que haveria de análise para dano moral ia depender do caso concreto. Eu costumo falar em sala de aula que qual é a sensação que um idoso de 70 anos de idade tem quando o seu nome está escrito no SPC e no Serasa, entra, né? E a sensação que um jovem de 30 ou 25 anos tem com a mesma situação. Provavelmente aquele idoso vai ser mais impactado com aquela inscrição indevida do que o jovem, devido à questão histórica, à questão tradicional, à questão antiga dessas pessoas que consideram muito levar um bom nome até a data do falecimento, vamos dizer assim. Os jovens hoje em dia já não esquentam tanto a cabeça. Óbvio que algumas outras pessoas já se preocupam. Então, dependendo da dinâmica, você pode ter uma variação de aplicação no valor do dano moral, mas aí vai depender do caso concreto. Mas a procedência vem. Então, é um sinal de que o judiciário, né, o juiz, ele aplicou e considerou o precedente obrigatório. Tá? Então, o juiz ele não pode ignorar o precedente, ele deve aplicá-lo ou fundamentar a distinção ou superação. Então, se ele não concordar com aquele precedente, ele tem que informar na decisão dele que não está concordando com o precedente, que por essa razão vai julgar improcedente a ação, devido a uma jurisprudência que ele encontrou no STF,
com fundamentações divergentes. Então, ele vai embarcar na superação daquela jurisprudência ou fundamentar a sua distinção. Então, hoje em dia, do Código de Processo Civil de 2015 para cá, o judiciário ele é obrigado a se manifestar com relação ao precedente apresentado pelas partes. Fechou? Se o juiz ignorar o precedente, mesmo depois de 2015, do CPC de 2015, a sentença pode ser nula, por isso que é importante conhecer como é que se joga o jogo. Eu costumo falar isso. Ela pode ser anulada, a decisão na forma do artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6, que aí se considera uma decisão sem fundamentação válida. Daí significa que o tribunal pode anular a sentença e determinar que seja proferida nova decisão. Então o processo volta a um status anterior. Pode-se conseguir a reforma em instância superior, a parte pode recorrer e obter uma vitória quase que automática, informando que houve descumprimento da análise da jurisprudência vinculante. Então, que de acordo com o CPC novo, de 2015, o juiz é obrigado a fundamentar, ele pode discordar diante de um precedente apresentado. E se o juiz insistir nesse mesmo erro, que é um erro, ele pode ser responsabilizado. Então, cabe uma responsabilização funcional, em hipótese extrema. Por isso que eu falei em reiteradas vezes. O juiz pode responder por erro de ofício ou até sofrer uma correção disciplinar se reiteradamente descumprir precedentes vinculantes. É lógico. A lei manda, o judiciário cumpre, faz cumprir a norma. Se ele não cumpre, ele é responsabilizado. Artigo 926 fala: os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Então, não só no Código de Processo Civil de 2015, mas também no Código Civil de 2002, apesar do Código Civil de 2002 ter nascido velho, tá? Miguel Reale recebeu a proposta do governo na época do Congresso, na época de 1969, de apresentar um projeto de inovação no Código Civil, isso estou falando lá de 1969, 1970, para um código que começou a ser trabalhado naquela época, com ideias daquela época, para ser promulgado e entrar em vigor em 2002. Então nós temos aí praticamente um buraco de aproximadamente 30, 32 anos, 31 anos de estudo e projeto. Então, obviamente que em 2002 o costume social mudou, a cultura vem se desenvolvendo, vem mudando ao longo do tempo, a sociedade se transformou e é óbvio que o Congresso fica editando normas, criando normas atualizadas para poder adequar o Código Civil à nova sociedade, vamos dizer assim. Tá? Então, de 2015 para cá também, a ideia do novo Código de Processo Civil é trazer uma uniformização na interpretação de determinado caso. Então, o que não pode, naquele exemplo que eu dei aqui no início da explanação, sou eu fazer uma mesma viagem do que outra pessoa, ter o mesmo problema que ela teve de extravio de bagagem e esse problema ser analisado de forma diferente. Então, a ideia é uniformizar e estabilizar de forma íntegra e coerente uma decisão judicial. Lógico que não há de se falar em causa-ganha, tá? A gente não pode falar que esse caso aqui aconteceu com o meu primo, é causa-ganha. Vai depender do caso concreto. Se de repente trata-se de um caso diferenciado, né, o judiciário vai analisar de forma diferente, só que vai aplicar uma jurisprudência, tem que aplicar uma jurisprudência precedente de acordo com o caso concreto. Exemplo de aplicação. O STJ não pode, em um julgamento, dizer que é possível indenizar por abandono afetivo. Em outro julgamento, no caso idêntico, negar a indenização sem justificar a mudança. Tá? Lógico, na prática, isso pode acontecer. Nós temos decisões aqui no escritório assim, de casos similares que são julgados de forma diferente. Houve violação? Houve. Então, a gente já está providenciando a nulidade da decisão. Outro exemplo. O TJ de Rondônia deve alinhar suas câmaras. Se uma delas entende que a taxa de corretagem em compra de imóvel é abusiva, a outra pode decidir ao contrário sem justificativa. Então aqui eu tenho, sob pena de violar o artigo 926. Então eu tenho uma informação de discordância entre câmaras que trata-se do mesmo assunto.
Então, a decisão que julgou improcedente ou que permitiu a aplicação da taxa abusiva pode ser anulada. Então, nesse caso, não pode decidir de forma contrária, sem justificar. A justificativa ela tem que ser apresentada com fundamentação. Não adianta justificar sem fundamentar. Então, a análise de jurisprudência precedente tem que recair sobre o artigo 926 do CPC e artigo 927, tá? Para poder a gente ter a segurança, a garantia de que o Código de Processo Civil de 2015 tem que ser aplicado. Então, a segurança jurídica é a redução das contradições, que é o objetivo. O precedente normativo gera e tem que gerar confiança no cidadão, porque ele sabe de antemão o que esperar. Se eu sei que houve um extravio de bagagem de uma viagem minha, tá? Eu tenho certeza de que vai acontecer um julgamento justo e esse julgamento vai ser a meu favor porque existiu um extravio de bagagem. Eu tenho um contrato de prestação de serviço com uma empresa de aviação e ela tem que me levar e me deixar no local de destino incólume, tá? Responsabilidade civil do transportador, assim como as bagagens que eu transporto. Então, se houve uma violação dessa norma, então provavelmente essa empresa será condenada. Lógico, tem que apresentar provas, não adianta eu ajuizar uma ação sem apresentar provas. Então, isso reduz o número de processos, pois evita discussões repetidas. Então, se eu sou dono de uma empresa de aviação e sei que aí os extravios de bagagem geram indenizações, eu vou preparar a minha equipe, eu vou montar um time específico para cuidar da bagagem do meu passageiro, e assim eu vou reduzir índices de processos judiciais contra a empresa. Tá? Eu trago uma segurança jurídica aí. Então, diminui o loteamento jurídico, ganha quem cai em juiz mais favorável. Então, isso vai diminuir a análise do judiciário, tem que ser imparcial. Nós sabemos que, na prática, às vezes há uma tendência dos comentários, né, que às vezes os advogados falam, aquele juiz ali é bom para pegar caso contra empresa de prestação de serviço, aquele ali já é melhor para defender a empresa, porque ele já é mais pró-empresa. Então, a ideia é acabar com isso, com essa situação. Exemplos concretos, eu cito situações do ICMS do STF e cito situações do STJ, correção monetária de condenações contra a fazenda pública. Tá? A gente fala de incidente de recursos repetitivos do Tribunal de Justiça, né, progressão de regime de servidores, e aqui a gente chega no artigo que apoia o sistema de precedentes, que é o 927. A gente já fala do 926 sobre a questão de trazer decisões mais uniformes, estáveis, íntegras e coerentes. E aqui no 927 a gente vai tratar das decisões do STF de controle concentrado de constitucionalidade. Essas decisões de ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de constitucionalidade, essas decisões elas geram um efeito erga omnes, né? Então essas decisões vão impactar a todos os tribunais do país. Então o que vem do STF de decisão vai gerar impacto aos demais tribunais. E aí o juiz, se tiver que decidir ao contrário, tem que haver uma outra decisão do STF que contraria aquela. Na verdade, não vai haver. Então, ele vai ser obrigado a decidir da forma como o STF decide, porque se chegar a algum recurso no Supremo Tribunal Federal, esse recurso vai ser reformado desde que seja fundamentada a jurisprudência precedente do próprio STF. Então, fica meio que inviável o judiciário, né, o juiz de primeiro grau, descumprir uma jurisprudência precedente do STF. Quando se fala em enunciados de súmula vinculante, tem praticamente a mesma característica, é um caráter obrigatório para todo o judiciário e administração pública e que vai vincular as decisões de primeiro grau, por exemplo, para que saiam de acordo com aquilo que já foi decidido no Supremo Tribunal Federal. Então, jurisprudências e súmulas, elas são vinculantes e servem como parâmetro para julgamento na ideia de se uniformizar as decisões. Os acórdãos em incidentes de resolução de demandas repetitivas. Nós já falamos sobre isso, acho que na segunda ou primeira aula, onde se eu tenho muitas ações com o mesmo assunto, elas podem ser suspensas, será declarada o IRDR, e aí o Superior Tribunal Federal, ou melhor, o Supremo Tribunal Federal vai analisar a questão e vai dar um parâmetro de forma vinculante para os demais tribunais processarem e julgarem. Então, os processos de primeiro grau, por exemplo, de demandas repetitivas, e aí eu cito o exemplo da 123 milhas, eu cito o exemplo da Oi,
né, que entrou em recuperação judicial, mas são ações, são incidências de ações repetitivas. Elas ficam suspensas até uma orientação do Supremo. Acordo, a gente já falou, decisões em recurso extraordinário e especial repetitivo. Na medida que os processos vão subindo com questões repetitivas, as decisões vão servindo de parâmetros para os processos que estão começando agora, da primeira instância. Então, é normal, na medida de processos repetitivos que estão sendo protocolados, um processo que foi ajuizado lá na frente causar a suspensão dos demais para uma decisão do Supremo para orientar os juízes de primeiro grau. Então, galerinha, fica por aqui. Deixa eu ver, exemplo didático, conclusão. Fica por aqui que o CPC de 2015 representou uma verdadeira virada de chave no processo civil brasileiro ao introduzir força normativa dos precedentes, tá? Se o judiciário usa isso como norma para aplicação. Antes, a jurisprudência tinha apenas caráter persuasivo, cabendo ao juiz decidir se aplicava ou não. Então, ficava a critério do juiz, não precisava haver uma fundamentação ou justificativa para uma decisão contrária à tese apresentada pela parte autora ou pela parte ré. Então, hoje, né, com o Código de Processo Civil novo, determinados precedentes têm observância obrigatória. Por que eu falo determinados? Porque tem aquelas causas que são direcionadas para um determinado fato e que fica nítido, como eu falei aqui do extravio de bagagem. Extravio de bagagem é uma coisa que não tem mistério e são diversas ações que estão tramitando por aí, então fica mais fácil de você normatizar. Agora, as ações que não tem muito clamor, pode ter uma decisão que oriente, né, mas talvez pode ter uma outra com entendimento ao contrário. Não tem como chegar e uniformizar, porque vai depender da argumentação, vai depender do conteúdo probatório, e a gente não vai ter como analisar o artigo 917. Mas, de uma forma orientada pelo CPC, o que for de jurisprudência, ele já tem um caráter persuasivo. Então, é obrigado o juiz a analisar a jurisprudência colocada na ação. E aí, ele é obrigado a trazer nova jurisprudência contraditória para justificar a sua decisão contrária àquela que foi motivada a análise de uma jurisprudência de precedente, tá? Então tá ali, ó, hoje determinados precedentes têm observância obrigatória, tá? Agora é obrigado, e a decisão que os ignora sem justificativa de distinção ou superação é considerada não fundamentada. Então as decisões não fundamentadas que ignoram jurisprudências vinculantes podem ser anuladas. Então fica aí esse recado para vocês, ideia de segurança jurídica e tal. A gente já falou sobre a segurança jurídica, isonomia, eficiência, celeridade, cooperação. Fica aí esse resumo para vocês da aula 3 sobre precedentes. E aí a gente encerra por aqui. Vamos avançar e fazer um comentário depois sobre a próxima aula, que seria a quarta aula, continuando nessa fase de recursos. Tá certo? Valeu, até a próxima e bons estudos.